Está no ar o Guerra e Paz desta noite de segunda-feira, noite em que chega a Minneapolis, nos Estados Unidos, o chamado czar da fronteira, Tom Homan, que é o responsável pela aplicação das políticas de anti-imigração de Trump e que vai chefiar as operações do ICE na cidade. Há muitos que se perguntam se este é o início de uma guerra civil nos Estados Unidos. De qualquer forma, o extremar da situação já levou o presidente americano a admitir tirar os agentes federais de Minneapolis. É verdade, é como estamos a ler na frase, o mais perto de uma guerra civil, desde, eu diria, a invasão do Capitólio em janeiro de 2021. E há uma ligação direta, só para termos uma ideia, uma parte destes agentes ICE, e não por acaso estão de cara encoberta, foram perdoados por Trump e estiveram na invasão do Capitólio. Há também muitos outros que não têm treino e formação suficiente para o poder que têm de ter armas, de estarem com o poder de fazer detenções, de perseguir pessoas, e a base do problema é essa. Em poucos meses, Donald Trump fez ali uma espécie de polícia política, uma milícia armada política em nome da administração, que passa por cima da polícia estadual, das autoridades estaduais, do governo estadual, sobretudo nos governos democratas e cidades-democratas, como é o caso do Minnesota. E a base do problema foi esse, e nos últimos dias, 2 mortes, no caso de anteontem, de Alex Pretty, 37 anos, um enfermeiro dos cuidados intensivos, não tinha qualquer passado violento e a alegação é que estava armado. Ora, contradição entre tantas deste universo de Trump, o direito à posse de armas é a segunda emenda da Constituição americana e está perfeitamente consagrado e é, aliás, politicamente mais defendido pelo universo de Trump. É uma grande contradição. E um pouco em gestão de danos, e depois num fim de semana isso é típico da administração de Trump, a refazer a história, a pôr a culpa em quem morreu, como tinha acontecido com o Nicole Goode, Trump, ao falar com Tim Walz, o governador de Minnesota, e embora com versões diferentes já desse telefonema, já admitiu que não gosta de tiros, que vai ver a situação, que amanhã podem sair alguns agentes do ICE da cidade, incluindo Greg Bovino, o líder deles e que aparece sempre fardado e com um discurso extremamente agressivo, e será substituído, como bem disseste, por Tom Homan, czar da imigração. Em cima também da pressão está Kristi Noem, secretária da Homeland Security, cuja cabeça política é pedida pelos governadores democratas, nomeadamente Gavin Newsom da Califórnia, Katie Hochul de Nova Iorque, e que responderá no próximo dia 3 de março no Senado, no Comitê Judiciário. Isto porque houve uma tentativa da Casa Branca e das autoridades americanas de incriminar Alex Pretty, e porque as testemunhas e as imagens mostram uma coisa e a Casa Branca diz outra. Vale a pena, por isso, rever também as imagens do momento em que este enfermeiro foi assassinado. Protected and even sacrificed for it. Aqui, Pretty. We never forget and always remember our brothers and sisters who have served, so that we may. E ele, que era um enfermeiro de cuidados intensivos, a fazer o fúnebre de alguém que tinha morrido. Service to our nation in the cause of our freedom. In this solemn hour, we render our honor and our gratitude. Tinha 37 anos e era alguém, Pedro, que não tinha qualquer indicação de ser alguém perigoso, digamos assim, americano, mais uma vez. Isto não é só um ataque aos imigrantes ilegais, e se fosse também era criminoso da forma como está a ser feito. É claramente um ataque da administração de Trump a quem, enfim, de algum modo se põe contra aquilo que é uma agenda claramente autoritária, autocrática, e em mais um momento taco, Donald Trump, depois de vários dias da sua administração e dele próprio a fazerem uma inversão da situação e de culparem as vítimas, está a fazer-se de sonso, é um extremista sonso. Eu faço esta pergunta muito concreta. Passado um ano do regresso de Trump, quem há um ano tinha também essa sonsice da falsa equivalência sobre o que é que seria melhor, se seria Trump, se seria Kamala para os Estados Unidos, eu faço a pergunta, já mudaram de opinião, já acordaram, estão a disfarçar, querem fazer-se de idiotas úteis de uma administração que é claramente autocrática? É preciso ser claro, estamos num momento, Pedro, de clareza.
estamos num momento de clareza. O que se passou nos últimos dias em Minneapolis e o que está a passar nos Estados Unidos é um ataque à democracia liberal e esse ataque, se não for devidamente respondido e travado pela pressão da opinião pública, haverá um efeito de contágio. Basta olhar, por exemplo, para as opiniões dos líderes da extrema-direita em praticamente toda a Europa, fiéis seguidores de Trump e que paulatinamente se vão afastando daquilo que pensa também o presidente americano. E neste caso que agita os Estados Unidos, a política anda ligada, não são apenas as acusações de Donald Trump aos democratas como os responsáveis por tudo o que está a acontecer. A própria Procuradora-Geral propôs às autoridades do Minnesota um acordo, entreguem-nos as listas eleitorais para acabarmos com esta ação do ICE no vosso Estado. Duas perguntas: como é que as duas coisas estão aqui relacionadas, o ICE, a imigração, e as listas com os nomes dos eleitores, e até que ponto é que não há aqui uma tentativa da administração Trump de interferência eleitoral? É isso que está em causa, esse tipo de clareza que é preciso mostrar e estes pormenores que acabaste de referir que nos ajuda a perceber a gravidade do problema. Aquilo que é mais visível é a violência policial daquelas brigadas que se passa por cima da própria autoridade policial que pretendia cumprir a lei. E agora, uma situação como essa, desta exigência de Pam Bondi, o que aqui está em causa é o que tem sido denunciado de racial profiling dos cidadãos americanos, ou seja, definir quais poderiam ser os cidadãos suspeitos de serem problemáticos contra a administração, seja pela sua raça, seja pelo seu perfil eleitoral. É disto que está em causa, porque interessa a esta administração passar a ideia que determinados governos estaduais democratas, não todos, mas alguns, governos e cidades democratas, não têm mão na imigração ilegal e no crime, e por isso a Administração Federal quer ter esses dados e passar por cima. É disto que está em causa. E eu volto a dizer, eu tenho a noção, estava lá há um ano, falava com votantes de Trump e diziam-me coisas respeitáveis, mas com o devido respeito, um bocadinho básicas, do estilo: voto em Trump porque defende os Estados Unidos ou põe a economia melhor. Do ponto de vista do racional de um voto eleitoral, isso é perfeitamente legítimo. Defender o país e pôr a economia melhor. O que a maior parte das pessoas que votaram Trump não tinham a verdadeira ideia é de estarem a empoderar uma administração que é autocrata num país que é ele próprio, ou era até há uns anos, uma referência democrática. E, portanto, falta saber se os Estados Unidos se vão conseguir salvar dos próprios Estados Unidos. Os democratas bem protestam contra as ações do ICE e a solução em Washington para que parem pode estar num congelamento orçamental, que tem uma expressão que hoje em dia bem conhecemos, o shutdown, e sem dinheiro para a força da imigração não há salários, nem dinheiro para despesas para andarem na rua à caça dos imigrantes. É verdade, no Senado os democratas, embora em minoria, defendem isso, podem estar, aliás, em maioria já daqui a uns meses, um corte no financiamento federal do ICE. Eu volto a dizer, o ICE, em menos de um ano da administração de Trump, aumentou imenso o seu orçamento, mais do que duplicou. Há agentes a ganhar mais de $200 mil por ano e tem um orçamento superior a FBI, CIA, DEA, o corpo que fez o plano de extração de Maduro, e o serviço prisional, todo junto, e portanto há aqui essa questão. Atenção que a maior parte dos democratas não defende o fim do ICE. O ICE é importante para a gestão e controle da imigração. O que está em causa é o seu comportamento e a forma como desrespeita direitos fundamentais. E no caso de Renee Good, a americana que tinha sido também morta há umas semanas, tinha havido a tentativa da Casa Branca de apresentar, tal como neste último caso, a sua versão dos factos para responsabilizar a ela pela atitude do ICE, e agora esta história repete-se. O próprio ICE coloca as culpas em Alex Pretty porque este tinha uma arma com ele. Sim, violou a lei ao transportar arma, disse o diretor da FBI. Eu volto a dizer, contradição, segundo a emenda da Constituição americana, o direito dos cidadãos a ter armas, e neste caso, pelo que se vê no vídeo, como muito bem disse o governador de Minnesota, nós sabemos o que vimos, e o que vimos não foi Pretty a ameaçar os agentes. A retórica da administração é que ele ameaçava matar em massa os agentes federais. Não é isso que se vê
no vídeo. Esta administração é pródiga nisso, em alterar a narrativa para defender e, enfim, abafar situações como estas, e por muito que depois agora também do ponto de vista político, de forma relativamente hábil, Trump, quando percebe que a situação está a virar-se demasiado contra ele e até republicanos o estão a criticar, um republicano candidato ao governo do Minnesota, agora em eleições nas intercalares, retirou a candidatura por discordar da forma como o ICE atuou nos últimos dias, e Trump, ao ver isso, em mais um momento de taco, Trump all his chickens out, recua e tenta refazer a história. Daqui a pouco teremos também Luís Tomé, especialista do Now, para continuarmos a falar precisamente deste tema, a tensão crescente em Minneapolis com a América a ferro e fogo. Vamos agora falar, Germano, da Ucrânia, porque podemos estar à beira de dias decisivos para a paz, pelo menos a acreditar nas palavras do presidente Zelensky, que pediu hoje pressa na marcação de uma nova reunião com a Rússia, que se não for antes há de realizar-se no dia 1 de fevereiro, no domingo. Quer isto dizer que a Ucrânia está, nesta altura mesmo, pronta para acabar com a guerra? Falta saber como é com a Rússia. Quer isto dizer, sobretudo, que Zelensky quer manter a ideia que tem, que é da vantagem da Ucrânia manter a trilateral, manter os Estados Unidos envolvidos numa certa mediação. A Casa Branca há pouco refere que o Presidente Trump não desistiu ainda da paz na Ucrânia. As conversas em Abu Dhabi estão longe de ter chegado a um ponto de alguma conclusão, mas, sobretudo, há aqui questões relacionadas com legitimidade de quem vai estar, por exemplo, no cessar-fogo a fazer a dissuasão e a manter a verificação e o procedimento. A Rússia coloca totalmente de parte tropas europeias nesse ponto. Isso é apenas um dos pontos, e depois há a tal questão do resto do Donbass. Nem com negociações a decorrer a Rússia tem aliviado os bombardeamentos, a força dos bombardeamentos. É fácil também, por esse lado, perceber aqui a pressa de Zelensky, porque a situação está a ficar insustentável e já falta capacidade de defesa aérea aos ucranianos. As munições antiaéreas são fundamentais, como daqui a pouco vou mostrar. Nos últimos ataques a infraestruturas energéticas, eles deixaram mais de 1 milhão de ucranianos sem eletricidade, a 20 graus negativos, a levarem com 20 graus negativos. As munições antiaéreas são fundamentais porque os ucranianos têm os sistemas de defesa aéreo, mas sem as munições em quantidade suficiente não têm essa capacidade de vida de travar os ataques russos. Hoje mesmo vi uma imagem de drones russos assim a sobrevoarem Kiev a muito baixa altitude e sem reação alguma das antiaéreas, o que pode de facto significar que os ucranianos ou já não têm munições ou então estão a poupá-las para o bombardeamento de mísseis, que é sempre expectável em qualquer altura nas principais cidades da Ucrânia. Na NATO, a vida de Mark Rutte, o secretário-geral, não tem sido fácil, porque tem obrigatoriamente de ter aqui um papel de mediação e de conciliação, sobretudo nestes tempos mais complicados com os Estados Unidos, mas tem que o fazer entre os vários países da NATO que querem perceber o papel que o líder da Aliança Atlântica teve em Davos nessa conversa com Donald Trump. Sim, essa conversa terá tido duas conclusões fundamentais. A primeira é que Rutte diz claramente que Trump não pode deixar cair a parte americana da NATO, na perspectiva em que seria um grande favor a Putin que a NATO ficasse coxa só do lado europeu. É isso que Putin mais quer, disse ele. E relativamente à questão da Groenlândia e do Ártico, foi muito claro a dizer que há um acordo no sentido de um reforço da segurança do Ártico que impeça a entrada de Rússia e China na região, e que isso é um acordo NATO e, portanto, que mantém os Estados Unidos dentro e, por consequência, retira o fantasma dos Estados Unidos tentarem uma anexação à força da Groenlândia. Mas vale a pena ouvir as declarações de Mark Rutte feitas hoje aos seus parceiros aliados. When President Trump is doing good stuff, I will praise him. And I don't mind him publishing text messages. And if anyone thinks here, again, that the European Union or Europe as a whole can defend itself without the US, keep on dreaming. You can't. We can't. We need each other. For Europe, if you really want to go it alone, and those of you who are planning for that, forget that you can ever get there with 5%. It will be 10%. You have to build up your own nuclear capability. That costs billions and billions of euros. You will lose then, in that scenario, you would lose the ultimate guarantor of our freedom, which is the US nuclear umbrella. Good luck. As coisas não são assim tão fáceis de resolver entre os aliados. De qualquer forma, parece
ter ficado uma espécie de mal-entendido depois da reunião entre Rutte e Trump, porque os norte-americanos continuam a falar em soberania de terrenos ou de territórios onde, pelo menos aquele onde tem a atual base militar na Groenlândia, e de outros onde possam eventualmente vir a ter outras bases, com o reforço que já foi garantido pela NATO, reforço de tropas americanas na Groenlândia. E a Dinamarca já sabemos que também não vai ceder neste aspecto de ceder soberania, mesmo que seja em pequenas parcelas da sua ilha. É verdade, e Trump tem que sair com a face salva relativamente à promessa que fez de ter alguma soberania sobre a Groenlândia. Portanto, a chave pode estar aí, que esse acordo permite essa soberania só na zona das bases. Muitas vezes são detalhes. E depois sabemos, Pedro, olhando para o comportamento de Trump em questões como Groenlândia, ICE, ou a questão das tarifas, ou a questão dos soldados não americanos NATO no Afeganistão, sabemos que Trump uma vez diz um dia uma coisa e no dia seguinte diz outra. Portanto, é difícil fazer uma análise racional disso. E na Venezuela, quem viu o chavismo e quem o vê agora, a herdeira do regime, Delcy Rodrigues, presidente mandatada por Donald Trump, quer dialogar com a oposição, mas também o disse nas últimas horas que está farta das ordens vindas de Washington. Que futuro a curto prazo para este novo governo venezuelano? Não me surpreende essas declarações. A situação muito híbrida e bizarra que foi extrair Maduro e manter o regime, fica difícil de alguma maneira, passando muito tempo, não haver este tipo de situações. Ela, por um lado, tem que internamente ter este tipo de discurso, percebe-se que, de alguma maneira, também faz jogo duplo e continua a falar com os americanos, mas está a aumentar a diabolização da parte americana internamente, dizendo que está farta de receber as ordens dos Estados Unidos e que internamente pode ter pontos com a oposição venezuelana. Uma boa notícia no meio disto tudo foi que ontem a luso-venezuelana Carla da Silva foi libertada, era uma das pessoas que estava na oposição presa na Venezuela. Já estava detida até há alguns anos e tinha uma pena de prisão considerável ainda por cumprir, e foram boas notícias para ela e para a comunidade portuguesa. Já estou aqui contigo no ecrã tátil. Vamos começar pela continuação das ameaças de Donald Trump, agora novamente sobre o Canadá, e nada tem a ver com aquele discurso brilhante que foi feito pelo primeiro-ministro canadiano em Davos. O assunto é outro, é a parceria entre o Canadá e a China, que já mereceu esta valente ameaça do presidente americano. Sim, mas tem um pouco a ver na perspectiva em que Carney chega a Davos fazendo aquela reflexão amplamente elogiada. Sim, 2 dias depois de chegar da China a ter feito essa parceria. E que foi essa parceria, de algum modo, uma primeira ativação dele da reflexão que faz sobre os novos tempos que aí vêm e da ordem que caiu. Ora, o que é que o Trump mostra? Mostra que não só fez coação sobre o Canadá na ameaça das tarifas e da própria anexação ao falar em 51º Estado, como não quer deixar que, perante isso, o Canadá faça as suas opções alternativas e está a fazer tudo para impedir que esta parceria corra bem. E ameaçou com 100% de tarifas sobre o Canadá se avançar com uma parceria com a China. Por outra, há quem diga que também foi alguma reação de inveja pelos elogios do discurso de Carney. Teremos de aguardar ainda pela reação de Donald Trump à parceria entre a União Europeia e a Índia. Certo. Como sabemos, pode estar também na mira do presidente americano. Há uns dias perguntávamos aqui se a democracia americana estava doente e se, em definitiva, até com esta questão do ICE e da presença desta forma violenta nas ruas dos Estados Unidos, se de facto o regime americano, se a democracia americana não está aqui a resvalar para outra coisa. Sim, claro que um termo como este, fascismo, tem um problema. É fácil depois dizer, hey, que exagero. Sim, se olharmos para os Estados Unidos, mesmo em função do que aconteceu nas ruas de Minneapolis, não é o que se passava nas ruas nos anos 30 da Alemanha ou de Itália. É diferente. As situações nunca são totalmente iguais. Mas olhando depois, passo a passo, um conjunto de coisas, vemos que há parecenças assustadoras, nomeadamente na forma como quem está no poder vai erudindo os procedimentos democráticos e as garantias democráticas e vai tendo uma posição cada vez mais autocrática. E neste caso, Jonathan Rauch, na Atlantic, tem uma reflexão que diz o seguinte: até há pouco tempo eu evitava este termo fascismo, agora as semelhanças são tantas que é muito difícil de negar. É uma visão. Nestas coisas não há uma sentença, passou a ser assim, não passou a ser assim, mas é também verdade,
quando alguém, como Jonathan Rauch, na Atlantic, dizia, eu há uns tempos, se fizesse um artigo, dizia não há fascismo nos Estados Unidos, agora não consigo negar que o haja, isto tem, de facto, uma grande importância. Os artigos da Atlantic têm sempre ótimos títulos. Li hoje um que falava do inverno americano e não se estavam a referir propriamente ao estado do tempo, que é muito invernoso, de facto, nos Estados Unidos, mas o inverno, neste caso, era outro. Temos aqui uma publicação, um post do presidente Trump que surgiu já na sequência de declarações feitas anteriormente, em que ele, de facto, foi muito injusto para os países aliados da NATO, sobretudo aqueles que estiveram ao lado dos Estados Unidos logo a seguir ao 11 de setembro, na invasão ao Afeganistão, e foram sobretudo os britânicos que mais sentiram essas palavras de Donald Trump. Ainda assim, apesar desta publicação, não foi um pedido de desculpas. Essa é que é a questão. Ou seja, isto vale mesmo a pena dizer, não foi contigo, foi com o João Ferreira na sexta-feira, mas na sexta-feira, perante as declarações de Trump, que Starmer e o Príncipe Harry chamaram de insultuosas e chocantes, eu disse objetivamente que Trump não tem dimensão nem dignidade para ser Presidente dos Estados Unidos, porque, e lembrei que foi o mesmo que em 2016 disse sobre John McCain, não gosto de losers, não gosto de quem é apanhado. Só porque John McCain não o apoiou. E lembrei que desde dessas declarações, isso ainda foi na campanha, por duas vezes, os eleitores americanos elegeram Trump apesar do que ele disse e, portanto, têm o que merecem. Mas isto é mais complicado do que isso, porque tu olhas para esta declaração e os defensores de Trump, como é que podem dizer isto do Presidente Trump, que disse que os soldados britânicos são bravos, corajosos, no Afeganistão morreram 457, muitos ficaram muito feridos. Isto é tudo verdade, mas não há aqui um pedido de desculpa. E, obviamente, esta publicação só existe porque, na véspera, tem as declarações inversas. E assim é fácil, mas já se percebeu que há um conjunto de populistas que conseguem lidar assim com a sua muito pouco exigente claque, que prefere só olhar para aqui e, em vez de culpabilizar por essas declarações insultuosas, culpa quem as identifica. E, portanto, há aqui qualquer coisa que me ultrapassa, mas o Trump, que é um grande artista e é alguém que não tem dimensão para ser Presidente dos Estados Unidos, consegue enganar milhões de americanos assim. Olha, que lhes faça bom proveito. Foi um insulto, de facto, dizer que estas tropas tinham estado mais recuadas em relação à Liga da Frente, quando houve todas estas vítimas. Entre as tropas portuguesas, bem me lembro, foram pelo menos dois mortos. Do nosso contingente militar no Afeganistão. Muito preocupantes os relatos que hoje nos chegaram do Irão, citados pela revista Time, que falou, pelo menos com 2 médicos dos hospitais iranianos, que avançam que o número de mortos pode ser 10 vezes superior ao inicialmente estimado e aquilo que é anunciado pelo próprio regime iraniano. Em 2 dias, 36 mil mortos. Apenas em 2 dias, 36 mil mortos. Isto vai dentro daquilo, sabemos que foi com muita dificuldade que se reuniu a informação, mas os relatos que se souberam, as pessoas falavam em terem visto pilhas de centenas de corpos e, portanto, enfim, esta é mais uma indicação. Há outra indicação que é as pessoas do regime, mais do topo, a dizerem façam o que for preciso para os esmagar, e parece ter tido resultado, porque, infelizmente, há um certo retrocesso dessas... Bom, a ver, vamos no que ainda vai resultar, até porque as movimentações militares americanas na zona do Golfo e do Médio Oriente, elas prosseguem, apesar da irritação dos Emirados Árabes Unidos, que hoje proibiram a utilização do seu espaço aéreo para sobrevoo de aeronaves americanas, se forem utilizadas nesse sentido militar de ataque ao Irão. Certo, e sabemos que isso vai dentro de aliados dos Estados Unidos que terão dito ao Presidente Trump na região, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Arábia Saudita, mesmo Israel, o Paquistão, Turquia, não façam uma situação de queda de regime no Irão, porque isso pode ser uma situação de caos nem toda a região, não só no Irão, mas a verdade é que o porta-aviões USS Lincoln, depois de vários dias a navegar, chegou já à região, embora neste momento apenas num posicionamento. A ver, vamos, no que ainda dará. Mais uma imagem de Trump, aqui com Zelensky, porque Zelensky anunciou que, relativamente ao acordo das garantias de segurança, está tudo a 100%, pronto para ser apresentado e publicado, se esse for o caso. Ele prevê os tais monitores americanos no terreno, como se diz que vai acontecer?
Esse é o ponto em que aparentemente está mais próximo de haver um acordo, que a monitorização seja americana. Esse é o ponto que eu creio que a Rússia possa Isso é o boots on aceder. the ground, portanto, botas no terreno. A questão é o boots on the ground. Soldados americanos na Ucrânia. Sim, mas depende do seu contexto. Ou seja, a questão da monitorização americana, creio que será possível de lá chegar. Boots on the ground, NATO e europeias, a Rússia vai claramente dizer que não e a Ucrânia não abdica. Portanto, vamos ver. Há um outro ponto aqui que é um ex-embaixador ucraniano em França e nos Estados Unidos disse hoje às agências internacionais uma coisa preocupante. Disse que teve acesso ao que é estas tais 100% de garantias de segurança acordadas, que ainda não são públicas, e dizem isto não vai sair do papel. É algo que não nos dá garantias nenhumas de que os americanos vão mesmo cumprir essa dissuasão. Isso é preocupante, embora como eu não sei que garantias são essas, não posso dizer mais. Até porque a Rússia e a Ucrânia têm uma experiência ao nível de monitorização de cessar-fogo completamente falhada, com os monitores da OSCE que estiveram a tentar, enfim, fizer com que o Tratado de Minsk, hoje o Acordo de Minsk, fosse de facto cumprido. Até à última. E como se sabe, isso foi um falhanço completo. Como sabes, estiveste depois lá nessa altura, aquilo que se percebeu que ia mesmo haver invasão russa da Ucrânia foi horas antes do início da invasão, quando os observadores da OSCE saíram da Ucrânia. Saíram, exatamente, zarparam. A Europa está fora destas negociações trilaterais que estão a ser realizadas ao fim de semana em Abu Dhabi. O Kremlin é perentório, coloca Kaja Kallas quase como uma persona não grata e acrescenta que também Washington não vai negociar com a chefe da diplomacia europeia. Esta boca ajuda-nos a perceber qual é o interesse da Rússia. É mostrar que a Europa não conta, não vai contar nesta questão e que a Rússia está a fazer o que quer da posição americana nisto. É basicamente isso. Há uma aflição permanente na Ucrânia, já aqui falámos disso esta noite, sobretudo na região da capital, por causa da eletricidade. Não há luz em centenas de milhares de casas, muitas vezes, já nem sequer aquele esquema dos horários com os períodos de apagão funciona bem. E, entretanto, a União Europeia vai enviar geradores de emergência para a Ucrânia. É suficiente para quê? Para, pelo menos, haver uma resposta imediata. Sabemos que, por exemplo, a Alemanha e o Reino Unido fizeram à parte disso, mas à luz do mecanismo Europeu de Proteção Civil, 447 geradores, num total quase 4 milhões de euros, e que vão estar a ser dados à Ucrânia nestes dias. Lembra-nos, Pedro, que por muito que a Europa não tenha, como há pouco ouvimos do secretário-geral da NATO, condições de substituir o poderio militar americano, neste tipo de coisas sim tem e, portanto, tem que o fazer mais e temos todos que ajudar mais, independentemente depois de confusões diplomáticas e incapacidade militar. Isso não é razão para que a Europa não ajude mais a Ucrânia nisto também. As temperaturas negativas na capital ucraniana continuam a ser bastante baixas, andaram este fim de semana ali à volta dos 10, 15 graus negativos e, de facto, sem eletricidade, sem aquecimento, a vida torna-se cada vez mais difícil.